Dê uma linda salva de palma ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida dessas maravilhosas e abençoadas crianças. Em nome de Jesus. Tem alguém aí? Ô, glória! Amados, foi depositado sobre nós a missão de compartilharmos uma palavra da parte de Deus no dia de hoje. E como eu tenho aprendido, missão dada é missão cumprida. Glória a Deus. A palavra a qual vamos compartilhar nessa tarde está lá em Josué capítulo 6. Projeta por gentileza, Josué capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados, é uma história muito conhecida pelo povo cristão e também para aquele que não é cristão também. O capítulo 6 vai falar da vitória do povo de Israel sobre a cidade de Jericó. Mas antes de entrar no texto base, tem algumas particularidades da parte de Josué que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Quem foi Josué? A Bíblia vai dizer que Josué, ele foi filho de Num. A Bíblia vai falar que Josué, ele foi um dos espias a qual Moisés enviou para espiar Canaã. Vai falar também que Josué foi o sucessor de Moisés após a sua morte. E Josué também foi um líder escolhido por Deus para poder levar o povo de Israel a obter vitória sobre a cidade de Jericó. Amém? Uma curiosidade sobre o nome Josué é que o nome de Josué, na verdade, no original, é Oséias. E Oséias significa salvação do Senhor, ou salvação é o Senhor. Todos nós já ouvimos uma história, um feito que Deus fez através da vida de Josué. E na tarde de hoje, a gente vai compartilhar a vitória que Deus deu ao povo dele sobre a cidade de Jericó. Amém? Projeta, por favor, Josué capítulo 6, verso 2. Vamos citar algumas chaves que foram principais e cruciais para obter a vitória sobre a cidade de Jericó. Assim diz a palavra de Deus, Josué capítulo 2, verso 6. Então disse o Senhor a Josué. Quem falou? Quem falou com Josué, pessoal? O Senhor falou com ele, amém? A primeira chave é ouvir a voz de Deus. Alguém tem dúvida que Deus fala no dia de hoje? Eu não tenho dúvida nenhuma. E Josué também ouviu a voz do Senhor. E ele soube discernir tudo aquilo que Deus falou a Josué. Não é apenas necessário a gente ouvir a voz de Deus, mas é necessário a gente discernir a voz do Senhor. É necessário a gente saber a diferença de quando o inimigo tenta soprar algo ao nosso ouvido e quando Deus ele fala realmente aos nossos corações. Quando um crente fala assim, eu ouvi Deus falar comigo, a gente não ouve no ouvido, a gente ouve no Espírito. O Espírito de Deus testifica de quem é a voz que está falando conosco. Amém? Essa é a primeira chave. É necessário estarmos atentos e discernirmos a voz de Deus. A segunda chave para obter a vitória, Josué capítulo 6, versos 6 a 10. A gente não vai ler, eu vou detalhar conforme está aqui no meu rascunho, amém? Josué fez conforme ouviu da parte de Deus. Muitas das vezes Deus fala conosco, nos dá as instruções, nos dá toda a estratégia, mas a gente escolhe se vai fazer conforme Deus ordenou ou não. Não é necessário apenas só ouvir a voz de Deus, mas é necessário fazer conforme ouvimos da parte de Deus. Sim ou não, pessoal? A Bíblia vai dizer que Josué chamou os homens, Josué chamou os sacerdotes, e Deus instruiu a Josué, dizendo, sete sacerdotes levarão consigo 7 buzinas, ou 7 trombetas,
de chifre de carneiro. Esses irão à frente da arca da aliança, e em seguida virá a arca, e depois virá o povo. Josué, em seguida, ele instruiu primeiro os sacerdotes, dizendo o que cada um deveria fazer, conforme recebeu da parte do Senhor. E em seguida ele chegou para os homens e falou, os homens armados irão à frente dos sacerdotes que estão levando consigo as buzinas, as trombetas, e em seguida virá a arca e depois todo o povo de Israel. É necessário que o povo rodeie a cidade de Jericó durante 6 dias, uma única vez, e no 7º dia serão 7 voltas. Mas não é para ouvir a voz do povo de Israel, não é para falar nenhum tipo de palavra e não é para gritar, até que as trombetas toquem e eu ordeno que gritem. Pessoal, uma particularidade sobre a cidade de Jericó é que ela tinha 2 muralhas. Tinha a muralha externa e a muralha interna. A externa tinha 2 metros de largura, com 10 de altura. E a muralha interna tinha 4 metros de largura, com 10 de altura. Aos olhos naturais, eram intransponíveis. Aos olhos naturais, era algo impossível de acontecer, de derrubar aquilo. E eu entendo que Jericó, na verdade, foi uma batalha física, onde para se vencer, tiveram que se usar armas espirituais. Deus fala para mim e fala para você que muitas das vezes a gente não tem derrubado a Jericó, que tem nos impedido de alcançar a promessa, porque temos usado as armas erradas. A gente quer lutar no espiritual utilizando as armas deste mundo. É impossível você no ministério de libertação matar um demônio usando a arma. É na palavra. Mas é possível vencer qualquer tipo de batalha natural com as armas espirituais. E Josué entendia isso. Ele ouviu a voz de Deus, ele fez tudo conforme ouviu da parte de Deus. E a terceira chave é uma das mais importantes. Josué capítulo 6, verso 6, parte B. Josué capítulo 6, verso 6, parte B. Levem a arca da aliança. Josué entendeu que não era apenas ouvir a voz de Deus. Não era apenas fazer conforme ouviu da parte de Deus. Mas era necessário levar a presença de Deus. Josué sabia que não adiantava só ouvir a voz e só fazer conforme a vontade de Deus. Mas era imprescindível ter a presença de Deus. E nos dias de hoje, não é tão diferente da época vivida por Josué. A gente ouve a voz de Deus, a gente faz conforme a vontade de Deus, assim eu espero, assim eu tenho buscado, assim eu tenho pedido a Deus para fazer conforme a vontade dEle. Não apenas pregar o que eu vivo, mas viver o que eu prego, isso é muito importante. Porque mais na frente vamos citar algumas particularidades sobre a vida de Josué, que foram imprescindíveis para que ele seja um homem escolhido por Deus, para que ele fosse um homem escolhido por Deus. Nos dias de hoje, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda, é imutável. Não há variação de mudança nenhuma no nosso Senhor. Ele fala conosco, Ele nos dá todas as estratégias, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos para poder avançar contra o inimigo, mas não basta apenas ouvir e fazer. Temos que levar a presença. Ouvimos Deus falar, fazemos conforme a voz de Deus chega ao nosso coração, sendo que não temos a arca da aliança, mas nós somos a arca da aliança. O diferencial é esse. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Amados, eu e você temos a responsabilidade, por onde andarmos, onde fomos, levar a presença de Deus. Só tem algo que pode paralisar a presença de Deus, é o pecado.
Então, que nessa tarde, em nome de Jesus, Ele venha falar aos nossos corações aquilo que temos que deixar para que possamos ser cheios da presença dEle. Para que possamos, de uma maneira sobrenatural, transferir aquilo que temos em nós à vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Josué ouviu a voz de Deus. Josué fez conforme ouviu da parte de Deus. E Josué levou o principal, a presença de Deus. Sendo que tem um porém. A gente ouve a voz de Deus, a gente faz conforme a vontade de Deus, a gente leva a presença de Deus, mas a gente não persevera. Deus ele vai dar toda a estratégia para que a gente venha a obter a vitória. Jericó, hoje, não existe fisicamente. Mas se cada um que aqui está parar para pensar 2 minutinhos, a gente vai ver que no reino espiritual, cada um tem uma Jericó para derrubar. Seja o desemprego, seja um parente doente, seja um marido alcoólatra, um filho que está nas drogas. Mas o mesmo Deus que operou esse milagre de Jericó do capítulo 6 de Josué, Ele está aqui nessa noite, ou melhor dizendo, nesta tarde. Apenas faça como Josué, ouça, faça conforme ouviu, leve à presença e persevere. A Bíblia vai dizer, no capítulo 6, no verso 11, que eles rodearam Jericó uma única vez e voltaram para o arraial. Amados, a Bíblia não vai falar isso, mas eu sou livre para conjecturar. Amém ou não amém? Se Moisés, líder tremendo, intercessor de excelência, porque Moisés ele não foi apenas só um líder, ele foi um intercessor, e eu creio que todo líder é um intercessor nato, fez de tudo pelo povo, ele entrou na brecha pelo povo, ele ouviu murmuração. Quem dirá Josué? Intercessor nato por ser líder. Deus constituiu Josué como líder para levar o povo de Israel a ter vitória sobre a cidade de Canaã. A Bíblia fala que ele fez o primeiro dia uma volta, fala que fez no segundo dia mais uma volta, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, e nada aconteceu. Eu não sei se todos que iniciaram a primeira volta concluíram a sexta volta. Muitas das vezes a gente quer que Deus faça tudo no nosso tempo, no Cronos. Mas o tempo de Deus é o Karóis. Muitas pessoas falam em fora, Deus tarda, mas não falha. Ei, Ele não tarda e nem falha, é tudo no tempo dEle. É necessário que venhamos a entender isso. Todo propósito tem um processo que precisa de etapas. Há uma ordem lógica para acontecer o milagre. Tem um pastor amigo nosso, o Carlos Alberto, que ele fala, quem pula etapa, leva tapa. Muitas das vezes a gente quer dar o nosso jeitinho para Deus. E quem falou que Ele precisa do nosso jeitinho? Todo o processo, ou todo propósito, tem um processo que possui etapas, e é necessário a gente respeitar. Deus, Ele tem um poder, eu não vou falar que Ele tinha, Ele tem um poder de derrubar qualquer muralha assim, ó. Mas Deus, nessa tarde, Ele fala para mim, fala para você, que a gente tem que respeitar as etapas do processo, para poder conseguir concluir o propósito. Sim ou não, igreja? E eu não sei se ele ouviu, mas eu posso conjecturar que na caminhada ele possa ter ouvido diretamente ou indiretamente uma rodinha de amigos dizendo assim, será que Josué não leu o que está escrito no capítulo 6, no verso 1? Vai falar que a cidade estava cercada. Projeta para a gente, por favor, Zé. Josué capítulo 6. Isso. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Eu acredito que ele possa ter ouvido isso. Mas ele ouviu, porque ele ouviu Deus falar com ele. Mas eu e você, nessa tarde, Deus fala para mim compartilhar com a igreja o seguinte, a quem você tem dado ouvidos? Zé, projeta, por favor, agora o versículo 5. Josué ouviu sim o povo falar, mas ele ouviu isso aí também, ó. E será, não, desculpa. Capítulo 1, versículo 5, desculpa. Ninguém te poderá resistir.
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele manda te dizer que vai fazer isso na tua vida, meu irmão, na minha vida. Amado, não dê ideia ao que falam ao seu redor. Prefira ouvir o que Deus tem falado ao seu espírito. Prefira ouvir o que Deus tem falado à igreja nos dias de hoje. Muitas são as pessoas que não querem ver a sua vitória. Muitas são as pessoas que estão do teu lado lá no propósito, no processo, eles não sabem qual é o propósito, e muitas das vezes dizem, estou fazendo isso por quê? Que Deus é esse? São pessoas que vão liberar palavras de desânimo. Muitas das vezes são pessoas que tiveram insucesso na vida, e não querem que você tenha sucesso. Amados, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. E eu acredito que Josué deve ter parado e pensado, eu não vou ouvir o que eles dizem para mim, eu vou ouvir o que o Senhor falou para mim, porque é uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. De mim não tenho nada, Christian, de mim não tenho nada, eu jamais pensei em estar aqui compartilhando uma palavra com vocês. Isso só quer dizer que jamais subestime o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eu também tenho as minhas Jericóis, vamos dizer assim. E Deus tem me pedido, meu filho, 1 dia, 2 dias, 3 dias, persevera. Bebê, persevere em nome de Jesus. Não está relacionado à quantidade de pessoas. Se a gente for ler também no livro de Juízes, capítulo 6, Gideão, 32 mil homens. Deus fala para ele, tem muitos. Pede para que os medrosos e os tímidos voltem. Meu irmão, tem gente que só vai fazer volume, não vai agregar nada, só volume. Ficaram 22 mil. Quem se prostrar beber água como um cachorro, está dispensado. 300. O que eu aprendo com isso? Que não tem nada a ver com quem está com você, e sim quem está em você. Tem coisas que Deus não vai permitir que pessoas te ajudem, porque a glória é dele, e ele não divide a glória dele com ninguém. E Josué entendeu isso, Josué sabia disso. Graças a Deus que ele entendeu isso. Moisés foi um excelente discipulador. Deus tem compromisso com quem é aliançado com a sua liderança. Se ele não fosse aliançado, Deus não teria escolhido. Ele honrou o seu líder até o final da sua carreira. Amados, orem pelos nossos bispos, orem pelos nossos pastores, sejam aliançados em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de relacionamento. Cristian está puxando um saco. Não é isso. Eu não estou puxando sardinha para ninguém, pelo amor de Deus. É princípio bíblico. Se a gente quebra um princípio bíblico, o princípio quebra a gente. Temos que estar todos no mesmo barco. Se tem alguém do teu lado que tem caminhado no teu processo, e você sabe qual é o seu propósito, se está falando algo que não te agrada, está falando aquilo diferente do que Deus falou, o seu coração, deixa de lado. Não é acepção de pessoas. Tem pessoas que infelizmente não têm que estar na nossa caminhada. A promessa foi sobre Abraão e não sobre Ló. Pode estar retardando a bênção do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Amém ou não amém? E para finalizarmos, no 7º dia, no dia da bênção, Deus vai chegar para mim e vai chegar para você como chegou para aquele povo. Foram 7 voltas em um único dia. O sacrifício exigido foi bem maior, presbítero Glauco, se somar dos 6 dias primeiros. 7 na Bíblia significa perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que dar o melhor para o nosso Deus. Josué entendeu isso. Amado, se você está na caminhada, no primeiro dia você não viu nada, no segundo dia você não viu nada, no terceiro dia você não viu nada, no quarto, no quinto, no sexto você não viu nada, é porque estamos olhando com os olhos naturais. Jericó caiu através do grito do povo. Deus soprou em nós o quê? O fôlego de vida. Veio de quem? De Deus. Então nós temos algo poderoso da parte de Deus em nós. Mas só é necessário abrir a boca no momento oportuno. Eu quero casar. Não fala para ninguém, vai orar a Deus. Eu quero aquele emprego perfeito. Não fala para ninguém, não, vai falar para Deus. Continua marchando. E vai adorando, porque eu creio que quando há adoração, o céu se abre. Você fala muito isso aqui, Glauco. E é verdade, Deus seja louvado pela sua vida. A palavra fala que as trombetas tocavam, só não podia ouvir a voz do povo de Deus.
Enquanto você está em posição de marchar, significa que você está indo para a guerra. Significa que você tem que estar adorando, meu amigo. Deus vai abrindo os céus quando você vai adorando. Ele vai enviando, é porque Ele que dá ordem aos seus anjos. Vai enviar anjos à altura da nossa batalha. E muitas das vezes nós não vamos precisar batalhar. Só se posicionar. Meu amado, minha amada, olhe com os olhos espirituais em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Faça conforme Deus tem falado ao seu coração. Atraia a presença de Deus e persevere. Temos que crer, temos que ter fé. Zé, para finalizar, por gentileza, projeta Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11, verso 6. A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar mas tem a parte B. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Apenas creia, se posicione. O tempo é de Deus, não é no nosso. Ainda tem tempo? Só para compartilhar rapidinho, muito rápido. Eu também tive a minha Jericó. E era muito pesado, era muito difícil para poder ser ultrapassado, derrubado. Sou nordestino, acredito que vocês perceberam por causa do meu idioma, né? Eu sou de João Pessoa, natural de João Pessoa, na Paraíba. E quando o bispo me deu a missão de trazer essa palavra, nos deu a missão de trazer essa palavra, eu tinha recebido outra missão de compartilhar uma palavra, exatamente essa palavra, em outro ministério. Confesso que não é algo que eu faço com frequência, mas quando a gente chega a falar, eis-me aqui, a gente tem que falar, eis-me aqui, tem que ir mesmo, de fato. E eu tenho cumprido isso na minha vida. E quando eu cheguei lá na igreja, na Assembleia de Deus, eu e a minha esposa, e o pessoal da célula também, foi o bondão todo, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu me deparei com um conterrâneo, um amigo de infância, ele, graças a Deus, também convertido, e era uma pessoa que me conhecia de lá. Eu, quando cheguei aqui em Macaé, eu cheguei com perspectiva de vida zero. Cheguei com a vida destruída. A palavra de Deus fala lá em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu sou fruto dessa palavra. Eu não sei quem orou por mim, porque na minha família não tinha cristãos. Eu sou o primeiro, e eu creio que de muitos. Hoje eu posso estufar o peito e dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus por isso. E quando eu cheguei em Macaé, eu usei drogas durante 4 anos. Eu fui usuário de cocaína. Hoje eu falo com um pouco mais de abertura, mas não é algo que eu me alegre em compartilhar, mas é apenas para testificar e ativar a sua fé. Isso eu fiz lá no outro ministério a pedido da minha esposa, e eu acredito que convém também. E esse rapaz, ele me viu, eu não reconheci, ele me chamava de Crio, né? Crio, e aí, rapaz, como é que você está bem e tal? Ele, por surpreso, porque eu fui compartilhar uma palavra, e ele me recepcionou muito bem pelas ofertas e falou um pouco do meu testemunho. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque a minha Jericó, eu venci com as armas espirituais. Eu tenho 8 anos de conversão. 8 anos, né? 8 anos de conversão. Eu conheci Jesus em outro ministério. Mesmo usando droga, o Espírito Santo, ele me incomodava, ele falava que estava errado. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas não era a mesma coisa. Quem tem um encontro genuíno com Jesus, ele não vai ser a mesma pessoa, de fato. Pode até voltar, mas ele sabe que lá fora não é o seu lugar. Sabe que lá fora não é o seu lugar. E um certo dia estava eu, morava na Ajuda de Cima, com um amigo de infância, íamos sair para beber e para comprar droga, me ligaram e disseram, hoje é seu batismo. Para mim era um dia como qualquer outro, eu também não tinha noção do que seria um batismo. E eu optei em ir para o batismo, não fui zoar, fui para o batismo. Chegando lá, o meu amigo também foi o que tirou as fotos do batismo, aquela coisa toda. Momento do batismo, desci no tanque, para mim não mudou muita coisa. Segunda-feira eu tive alguns problemas, atravessei a rua, fui comprar cigarro. Quem conhece o Chapolin Colorado aqui? Acho que eu estou ficando velho.
Chapolin Colorado tinha umas anteninhas, né, que mostrava para ele, né, sinalizava para ele quando tinha problema. O Espírito Santo é essa anteninha. Quando eu vou comprar o cigarro, ele faz, ei, e aquela confissão pública ontem, não serviu de nada? Aí eu fui vendo que já tinha alguma coisa diferente comigo. Eu não fumei, não bebi e não usei drogas. Desde o meu batizado, a Jericó, que me impedia de alcançar a bênção, ela caiu. Amados, eu falo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, não é algo que eu venho compartilhando com frequência. Mas independente do seu problema, se é físico, emocional ou espiritual, o Deus que opera milagres, Ele está aqui nessa tarde e quer operar na tua vida e na minha vida. Amados, vou chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. Eu peço que você se coloque de pé no seu lugar. E vou pedir que você dê nome à sua Jericó nessa tarde. Eu quero fazer um ato profético sobre a sua vida, sobre a minha vida. A palavra de Deus diz em Isaías 55:11, que a palavra que sai da nossa boca, ela não vai voltar vazia, antes vai cumprir o propósito a qual foi lançada. Você é um profeta do Senhor nessa tarde. Você é um profeta de Deus nessa tarde. Eu te convido, meu irmão, a mentalizar a Jericó, que aos olhos naturais não tem condições de cair. E declaro, libero uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida, que hoje, ainda hoje, essa muralha, essa cidade vai cair em nome de Jesus. Eu queria fazer um ato profético com vocês. Pode, Glauco? Pode. Eu vou contar até 7, simbolizando a 7ª volta. Quando a gente abre a boca e grita, a gente põe para fora o poder que há em nós. Aquilo que Deus soprou em mim e em você. Há um fôlego de vida, mas não é um fôlego de vida qualquer. É um fôlego de vida em abundância. Há poder quando você abre a boca e declara algo. Ezequiel, no capítulo 37, ele profetizou sobre um vale de ossos secos. E tornaram-se vidas, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu penso e do que você pensa. Então eu quero te convidar, meu irmão, mentaliza a sua Jericó. E a gente vai contar até 7. Amém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que caia Jericó em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te exaltamos em nome de Jesus, Pai. Eu creio que essa é uma porção a qual o Senhor desejou no seu coração nessa tarde, Pai. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, a qual, Pai, o Senhor permitiu ouvir da parte do Senhor. Toda expectativa é voltada para Ti, porque nós não temos nada, Senhor, senão um coração quebrantado, Pai, senão o desejo de fazer a Tua obra, Pai. Pai, em nome de Jesus, declaramos que vamos ouvir a Sua voz. Declaramos que em nome de Jesus vamos fazer conforme a Tua vontade. Declaramos que por onde andarmos a Tua presença irá conosco, Senhor. E declaramos que independente do cenário, independente da situação, vamos perseverar, porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Declaramos Jericó caída em nome de Jesus, e declaramos que em nome de Jesus iremos herdar tudo aquilo, Senhor, o que o Senhor já nos deu das regiões celestiais, e o povo que está aqui se apropria da Tua palavra, se apropria da profecia a qual foi liberada nessa noite, Pai. Assim te exaltamos, e te adoramos, e te bendizemos, em nome de Jesus. E quem crê, dá um glória a Deus, e uma linda salva de palmas para aquele que tem poder. Glória!